Olá, me chamo Pedro e espero de verdade que você esteja bem. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o que são recursos naturais, de onde vêm, para onde vão e como são utilizados pelo ser humano hoje. E também a gente vai trazer algumas classificações desses recursos naturais. Então, se você tem interesse nesse assunto, coloque o fone, puxe uma cadeira, pegue um saco de pipoca que tenho certeza que vai ser interessante. Vamos começar primeiro pelo termo. Recursos naturais. De onde que veio essa palavra? Por que não elementos naturais? Na verdade, essa classificação recursos naturais surgiu porque em um momento o homem entendeu que ele podia mudar a natureza, que ele podia utilizar os elementos que a natureza fornece para o seu benefício, para o seu crescimento. Só que há de se entender também que o homem faz parte da natureza. Então, essa separação aconteceu em um período da história, quando o homem começou a olhar a natureza como uma fonte de elementos para ser utilizado por ele, não que ele fazia parte da natureza. Por isso o nome recurso, porque é um elemento que pode ser utilizado como recurso para o crescimento de uma civilização. Por isso esse termo recurso natural. Tanto que chegou em uma época até hoje, né? Quem tem domínio da natureza, quem tem domínio dos elementos naturais, seja controle do espaço, controle de minerais ou de outros elementos naturais que podem ser utilizados pelo ser humano, tinha riqueza. E até hoje vamos pegar, por exemplo, uma praia. Quem tem um espaço numa casa de praia, quem tem um lote numa praia, sempre tem um lucro maior do que quem tem numa cidade. E dentre outros, entendeu? Então sempre esse domínio desse recurso natural tornou o ser humano mais próspero e mais rico. Quem tem mais domínio da natureza tem mais riquezas. Só que há de se falar que à medida que o homem transforma a natureza também o transforma. E essa transformação conjunta torna o homem cada vez mais parte da natureza, por mais que ele não aceite que ele faz parte da natureza, que a gente ainda siga essa terminologia separada, o homem ainda faz parte da natureza e ele sofre influências da natureza. O homem é tão dependente da natureza e dos elementos naturais que caso algum momento alguns elementos acabem, essa dependência pode ser prejudicada, o crescimento da sociedade pode ser prejudicado. Vamos então às classificações de recursos. Existem os recursos duráveis e esgotáveis. Os recursos duráveis são os recursos que não têm a possibilidade de acabar ou uma possibilidade muito pouca de acabar. Ou seja, eles têm uma durabilidade maior. Dentre esses estão incluídos os recursos renováveis, que são os recursos que, como o próprio nome já diz, podem se renovar em um período de tempo, seja de forma natural. E tem os produtos também reproduzíveis, que também podem ser renováveis. Geralmente as classificações se cruzam. Vamos pegar um exemplo de produto renovável. Uma floresta, um recurso renovável é uma floresta. A floresta, ela com o tempo, por mais que você tire a madeira agora, daqui a algum certo tempo a natureza vai replantar aquela floresta. E nesse caso, a floresta se torna um produto renovável, um recurso renovável, né? Só que a floresta também pode ser reproduzível. Quando o ser humano começou a utilizar a natureza de forma mais massiva, com o Fordismo e a produção e a Revolução Industrial,
se viu a necessidade de alterar esse tempo de reposição da natureza. E com o passar dos anos, o homem começou a entender como reproduzir de forma mais rápida esses recursos. Então, por exemplo, a natureza e os animais, por exemplo, podem ser recursos naturais reproduzíveis. Eles podem ser reproduzidos pelo ser humano. Eles podem ser induzidos à reprodução. Desta forma, é um recurso renovável e um recurso reproduzível. Existem também os produtos que a gente chama de naturalmente recicláveis. Esses naturalmente recicláveis são produtos que a própria natureza recicla para nós, tem um ciclo constante e que dessa forma, eles se tornam abundantes no planeta Terra e a gente não precisa de reciclar, mas também o ser humano pode reciclá-los. Esses produtos, por exemplo, são a água. A água é naturalmente reciclável. Por quê? Porque existe o ciclo da água. A água, ela evapora, ela chove de novo na terra de forma doce, ela faz uma ciclagem natural. Mas ela também pode ser reciclada. Por exemplo, a gente pode pegar uma água do mar e transformá-la em água doce. A água doce é uma água reciclável. E existe, por fim, os recursos dentro dessa classificação de duráveis, os recursos inesgotáveis, que são, por exemplo, a luz do sol, ou seja, eles nunca vão acabar, a não ser que a estrela, o sol, nosso sol estoure, mas em um prazo longo, né? O sol, a luz do sol vai continuar nos iluminando, então ele é um recurso inesgotável. A mesma coisa é a energia eólica, o vento é inesgotável. Ele nunca vai acabar, o vento nunca vai acabar. Enquanto a gente tiver atmosfera e tiver a rotação do planeta Terra, o vento não vai acabar. Outro exemplo de energia que pode ser considerada como recurso natural é a maré motriz. A maré motriz também nunca vai acabar, é uma fonte de energia inesgotável. Em outra classificação, seguindo para o outro grupo, existem os recursos esgotáveis. Os recursos esgotáveis, como o próprio nome já diz, têm a possibilidade de daqui a algum tempo não existirem no planeta Terra. Tem a possibilidade, ou seja, eles são esgotáveis. Só que tem alguns produtos desses que eles são tão abundantes na Terra que mesmo eles sendo esgotáveis, tem-se a entender que eles não são esgotáveis. Por exemplo, o alumínio. O alumínio é um mineral esgotável, só que ele é tão abundante na Terra que ele não chega a trazer um risco de se acabar na Terra. Ele pode ser considerado até infinito, de tanto mineral que tem na Terra. Então, existem classificações diferentes aí. Existem os produtos finitos, ou seja, os recursos finitos que a gente tem a possibilidade de algum tempo não existir na Terra, porque eles já têm um limite de utilização na Terra. São alguns tipos de minerais, por exemplo, o próprio petróleo. A gente utiliza muito petróleo hoje para combustível dos automóveis ou de outros transportes. A gente utiliza muito petróleo em outros feitos, como, por exemplo, o plástico. Ou seja, a gente sempre está ligado a esse combustível fóssil. E daqui a algum tempo ele simplesmente pode acabar. Esse recurso natural pode simplesmente acabar. Então ele é um produto esgotável e ao mesmo tempo finito. Alguns minerais também acontecem a mesma coisa. Alguns que não são produzidos pelo planeta Terra, que podem vir de fora do planeta Terra. Por exemplo, o ouro. Ele é esgotável e ele é finito. Então pode acontecer de algum dia ele acabar. Dentre outros vários minerais. Então, recursos finitos são recursos naturais que têm a possibilidade de acabar daqui a algum tempo. E por último, existe a última classificação que se chama recursos naturais esgotáveis quando mal utilizados ou renováveis mal utilizados. Existem vários recursos renováveis que podem acabar
quando não são replantados ou utilizados de forma correta. Vamos supor, por exemplo, a árvore, a floresta. Na floresta a gente está em constante uso. Se a gente atropela o tempo de reposição dela e a gente só vai extraindo, pode ser que algum dia esse recurso que é renovável possa acabar. Então, por isso que ele é um produto renovável, mas caso ele seja utilizado de forma ruim, ele pode ser um produto esgotável. Então a gente tem que se policiar. Por isso que surgiu também o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é o nosso crescimento, nossa evolução da civilização de forma consciente. A gente não pode ultrapassar a barreira natural de reposição, ou a gente tem que ajudar nessa reposição para que daqui a alguns anos a gente continue tendo recurso natural ao nosso dispor. Por isso, desenvolvimento sustentável é o ato da gente se desenvolver com consciência, se desenvolver com equilíbrio com a natureza. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, dessa pequena discussãozinha. E até a próxima. Tchau!